Olá pessoal, sou o professor Raimundo Silva. Vamos detalhar o trabalho de fixação de subredes IPv4. Você tem a seguinte necessidade de fazer a cobertura de equipamentos ativos de redes para estes dois prédios. Cada prédio desse aqui, cada torre, possui aqui mais ou menos uns 15 andares, o térreo e mais 15 andares. Tá? São duas torres. A minha sugestão é que você pegue e se utilize do endereço privado, o 10.0.0.0/8, que é o endereço de classe A. No endereço de classe A, nós temos o que o primeiro octeto é para a rede, aqui no caso 10, e a máscara acusando, mostrando que aqui todos os bits do primeiro octeto fazem parte dessa rede, então fica tudo setado com uns, que vai dar o decimal 255. Segundo, terceiro e quarto octeto ficam para rostos. Qual é a minha sugestão? É que a gente possa colocar no segundo octeto a identificação do prédio e no terceiro octeto a identificação do andar. Então nós vamos pegar o segundo e o terceiro octeto para compor a nossa subrede, ou seja, todos os bits do segundo octeto e todos os bits do terceiro octeto farão parte da subrede, deixando para as máquinas, os rostos, apenas o quarto octeto. Aí nós vamos ter, evidentemente, que por rede criada, 254 máquinas endereçáveis, IPs endereçáveis, né? Ora, obviamente, como eu falei, então deixa de ser /8 e passa a ser /24, e a máscara, né, no caso, em decimal, vai ser 255, 255, 2550, ok? Então, trazendo aqui a imagem do prédio, como são 15 andares, a gente vai usar apenas 4, para não se tornar tão repetitivo, que a ideia de você fazer em 1 é fazer em 4, ou em 15, ou em 20, ou em 1000, seria uma ideia similar, digamos assim. Então, eu tenho aqui o prédio com o térreo, que vai ser único, e nós temos aqui os primeiro, segundo, terceiro e quarto andar do prédio 1 e do prédio 2. Tá? Ora, então o que nós podemos fazer? Para o prédio 1, né, no quarto andar, nós já identificamos que a rede é 10.1 do prédio 1, 4 do quarto andar, no segundo octeto e no terceiro octeto, ficando o quarto octeto, /24, para o endereçamento de máquinas. O terceiro andar, 10.1 do primeiro prédio, 3 do terceiro andar, 0/24. Do segundo andar, 10.1 do prédio 1, 2 do segundo andar, 0/24. Do andar 1, 10.1 do primeiro prédio, 1 do primeiro andar, 0/24. No segundo prédio, similar, quarto andar, 10.2 do segundo prédio, 4 do quarto andar. Do terceiro andar, 10.2, 3. Do segundo, 10.2, 2. Do primeiro, 10.2, 1. E do térreo, 10.0, porque não é prédio algum, é o térreo que vai ser para ambos, e 0, porque o térreo não é andar algum. E temos ainda também os rostos. Aqui no térreo é que vão ficar os servidores, etc., o ponto de presença para acesso à internet, etc. Só que, no caso, a gente não vai colocar acesso à internet. Então, eu quero só, nesse primeiro momento, que a gente possa fazer essa distribuição, ok? Ora, então, aqui já trazendo uma figura aqui, pré-montada do PECT3, né? A gente vai usar aqui o switch 2960 e ele vai ser o SW14. Por que 14? SW1 do prédio 1, 4 do quarto andar, né? Então aqui prédio 1, quarto andar, o endereçamento IP que vai atender esse segmento vai ser o 10140. Prédio 1, terceiro andar, 10130/24, prédio 1, segundo andar, 10120/24 e prédio 1, andar 1, seria evidentemente simular. Observe que evidentemente está faltando o restante das configurações, que é justamente o trabalho que vocês têm que fazer, é construir essa topologia do zero, mas lembrando e trazendo esse diagrama, como eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui o data center, nós vamos utilizar um switch 3560, que ele é um switch camada 3, por que eu estou usando o switch e não um roteador? Porque, na verdade, um switch camada 3, ele faz as funções de roteamento. A necessidade de colocar um switch camada 3 ao invés de eu colocar um roteador é porque eu preciso de, aqui no caso, só desse exemplo, de 8 interfaces
Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, da família Ethernet. E no PET 3 eu não tenho nenhum roteador que eu possa colocar tantas interfaces Ethernet. Na verdade, não só no PET 3, mas na vida real, nos equipamentos reais, já complica um pouquinho você colocar. Imagina, se você colocar mais um andar, você vai precisar de mais dois, um andar em cada prédio, mais duas interfaces. Então, isso complica um pouco. Então, é preferível você usar um switch camada 3, que no caso aqui esse switch ele possui 24 portas, então você tem aí uma gama de interfaces para poder utilizar e ainda sobra neste exemplo. Temos ainda aqui mais um switch central, também um 2960, e temos um servidor HTTP, ok? Qual é a configuração que você deve fazer? Bom, esse slide aqui talvez seja o principal a nível de configuração deste trabalho. Aqui nós temos a nossa topologia, né? E eu vou colocar inicialmente aqui a configuração do primeiro switch aqui, ó. Hostname SW14, switch, prédio 1, quarto andar. Habilitei o Enable Secret, coloquei a interface VLAN 1 para poder ter o gerenciamento, IP áudios 10.1.4.253, né? 253, 255, 255, 2550 e dou o no shutdown. Preciso colocar o IP default gate para que a gente possa ter acesso a este switch de qualquer parte, né? Ele precisa do default gate, porque senão só teria acesso no próprio segmento local. Então, IP default gate 10.1.4.254. Por que 254? Mostro já. Ativo o line VTX04, password de Cisco Login, para poder ter acesso até o net de qualquer lugar desta rede. Muito bem. Então, quem é o default gateway aqui dessa máquina? O 253 é o endereço do switch. E o 10.1.4.254, que é o default gate, será uma das portas do switch, evidentemente, 3560, que vai se comportar como uma interface de roteador. Vamos já ver essa configuração. Analisando o PC1, que está nessa rede, temos aqui o IP address, botei 10.1.4.1, com a máscara 255.255.255.0, né, /24, o default gate 10.1.4.254, igualmente ao switch, 10.1.4.254, 10.1.4.254 para o default gate do PC e do switch, obviamente, porque todos os dois pertencem ao mesmo segmento de rede. Muito bem, então qual é a configuração que tem que ter aqui neste switch da camada 3 para que efetivamente ele forneça o default gate para esta rede que está descendo fisicamente por esse fio aqui, por esse cabo. Então aqui eu tenho o hostname core, que é a configuração. Coloco Enable Secret Cisco e este comando IP Routing. Esse comando aqui, pessoal, é vital e importante no switch camada 3 como o 3560, porque ele é um switch. Para ele fazer a função de roteamento, você precisa ativar esse processo. No roteador já é nativo, que a principal função do roteador é fazer roteamento. Mas o switch, ele não tem essa função primordial, mas ele pode fazer se ele for um camada 3. Se ele for um camada 3, camada 2 não faz. Por exemplo, switch 2960, esse comando não existe e não vai adiantar você tentar fazer. Você tem que usar um switch camada 3, no caso aqui o 3560, você dá IP Routing, aí ele passa a fazer o processo de roteamento. Interface Fast Ethernet 0/1, o que ele tem? Olha, esse comando também aqui é muito importante, que é o No Switch Port. O que eu estou dizendo com isso aqui? Estou dizendo que este switch camada 3, esta interface, não é uma interface de switch. Ela se comportará agora como uma interface de roteador, igual às interfaces que nós vemos configurando até hoje no nosso curso. Tá? Então ela é um No Switch Port, ou seja, ela deixa de ser uma porta de switch e passa a ser uma porta de roteador, aonde você pode colocar um endereçamento IP. E é isso que nós fazemos aqui, ó. IP address 10.1.4.254, que é o endereço do default gate do switch 2960 e do PC1, que está bem aqui embaixo, 10.1.4.254. Então, IP address 10.1.4.254, máscara 255, 255, 2550 e dou um no shutdown. Com isso, resolve, digamos assim, a configuração para este segmento de rede. Você configura o switch, configura o PC e configura a porta que vai receber este segmento de rede. Vamos dar uma olhadinha aqui no switch central, que é aqui bem embaixo. Você também dá o Enable Secret, se você reparar, é igualzinho a configuração. Interface VLAN 1, evidentemente que só mudando os endereços IPs. IP address 10.0.0.253, com a máscara
255, 255, 250 no shutdown. Default gate 10.0.0, 254, que é o default gate para este segmento de rede. Aí ativo VTY04, password de Cisco e login. E aí, da mesma forma, né, nós vamos verificar aqui a interface Fast Ethernet 0/24, que eu reservei, neste caso, deste exemplo, para atender esta rede do switch central. Então, no switch port, para que ele possa se comportar como uma porta de roteador, IP Audios 10.0.0.254, que está aqui, ó, 10.0.0.254. Inclusive, este servidor PT, né, que é o HTTP, né, servidor do Packet 3, a configuração dele é o 10.0.0.1, máscara 255.255.255.0, default gate 10.0.0.254, igualmente ao switch, né, igualmente com o switch 10.0.0.254, o servidor 10.0.0.254. E a configuração está aqui, IP Audios 10.0.0.254 com /24, conforme eu já falei, no shutdown. Aqui tem o line VTY04, password de Cisco login, para poder ter acesso a esse switch do core, o switch core, de forma remota, né? Forma remota. Muito bem, então é isso. Quer dizer, essa é uma configuração para esta topologia. Vocês devem fazer o mesmo para todas as demais, utilizando, evidentemente, aqui eu mostro que ele está funcional, vou até o PC1, né? Faço um ping para 10.0.0.1, ou seja, eu estou nessa máquina PC1 fazendo um ping até o servidor. Esse é o endereço do servidor, está aqui, ó, 10.0.0.1. Então eu estou em 10.1.41, fazendo um ping em 10.0.0.1. E aqui eu obtenho sucesso. Aqui embaixo eu faço mais um tracer, né, para você observar o caminho. Ele vem até o default gate, que é o 10.1.4.254, né, que é esta porta bem aqui. E depois ele encaminha para 10.0.0.1. Né, depois ele faz o roteamento e encaminha para 10.0.0.1. E aqui também, nesta máquina PC1, fazendo uso do browser, acessando o HTTP, porque ele é um servidor HTTP, HTTP 2.10.0.0.1, e ele traz as informações deste servidor. Eu peço que vocês observem a versão que vocês estão trabalhando no Packet 3, né? Vocês podem colocar Help e About, ele vai trazer essa tela. E a versão deve ser a 7.3.1.0362 ou superior. Versões antigas pode dar algum tipo de problema, inconsistência. Quando vocês mandarem para mim, eu não vou conseguir abrir se tiver uma versão anterior a esta aqui. Tem que ser esta versão ou superior. Se a sua versão não for essa, baixe lá no NetAcad, que o Cisco Packet 3 está lá disponível no NetAcad para você baixar e atualizar. Os equipamentos utilizados, né, quando você clicar aqui no switch, você vai utilizar o 2960 e o 3560-24PS. Né? Esse aqui é o símbolo do 2960, aqui é o do 3560-24PS, que é o multilayer, né? Multicamada. Trabalha com a camada 3, não só com a camada 2. E aí o PC 0, que vocês já estão acostumados, e o server também já tem uma certa familiaridade. Ok? É um trabalho em equipe. Vocês podem fazer até em 2 alunos, no máximo também. E já vai valer para compor a nossa terceira avaliação. A nossa terceira avaliação já vai fazer uso deste trabalho que vocês vão me enviar. O prazo, depois eu converso com vocês. Obrigado, até um próximo encontro.